Vamos botar aqui, então, alguns jogadores, e aí o Fred vai nos ajudando, até por, acho que, pegar um pouquinho do que a galera lá pensa, né, de torcedores, de comentaristas, tem grandes comentaristas lá na Inglaterra, e aí o Fred vai conseguir nos ajudar um pouquinho para fazer essa prateleira. Fredinho, anos 2010, tá? A gente vai focar neste período para a gente conseguir aproximar um pouquinho mais do que a gente vive agora. Vamos colocar aqui as possibilidades para a galera começar a votar junto com a gente. Aí eu vou ter que fazer um exercício com os meus olhos. Agüero, Peter Cech, Davi Silva, De Bruyne, Drogba, Fernandinho, Firmino, Hazard? Hazard, Kanté, Kompany, Mahrez, Mané, Pogba, Salah, Suárez e Van Dijk. Rapaz... Cara, dá pra fazer só uma prateleira? Hã? Que curioso, Bons nomes. alguns jogadores, né? Bons nomes. Cara, Bons nomes, gostaram dos nomes? Sensacionais. Eu vou começar Deixa eu só ver como a gente vai dividir produção, me dá uma ajuda 16 na primeira e pronto. 6-6-3-1, tá? 6-6-3-1. O meu primeiro, por indolência, é o Pogba. Por indolência, o Pogba. É um bom critério. Mas eu vou com o Mahrez, que eu gosto muito. Também pode ser. Ele tem uma temporada brilhante pelo Leicester, teve agora uma boa. Mas assim, de novo, é tão bom o nível de todo mundo que é muito difícil você ser maldoso de colocar. Mas já para não ficar dizer que eu sou mureteiro, eu começo com o Mahrez. E você, Ricardinho? Mas eu sou fã do Pogba. Mas o Pogba tá numa... Uma tiriça. falta de vontade. Eu compro no prédio isso aí. Eu ponho o Pogba também. Pogba e Mahrez? Então tá, então vamos começar com o Pogba e Mahrez. Vamos ver se o Fred vai concordar com a gente dois aí também. de botar esses dois. E aí, Pogba Fred, você discorda. já começa a votar aqui. Pode ser 2 próximos nomes já, Fred, da nossa lista. Tá, eu coloco o nome do Mahrez um pouco de lado, tá? Acho que ele merece estar numa prateleira acima. Concordo com o Pogba. Coloco o Suárez, que apesar de ter sido artilheiro de uma edição da Premier League, ele não conquistou nenhum título, é o único dessa nossa lista sem título por clube inglês. E para adicionar um outro nome, eu vou ser polêmico aqui, Sadio Mané. Aí, realmente, Frederico, A gente vamos ter uma briga. A gente gosta E eu vou tanto... cancelar o seu link, Então, você vai ser derrubado desse A programa. gente Não, gosta cara. tanto e respeita tanto o Fred, porque se alguém aqui do meu lado que fala isso, a gente sai de novo do programa. Agora você pergunta Vocês assim... compram o Soares? Pode ser, o Soares pode Soares, ser... vocês compram? Soares sim, pode Soares eu ia ser. colocar dentro exatamente Agora, dessas restrições do... Agora o Mané... E o Mané? O Mané é o seguinte... Ah, não compra o Mané, não. A gente Quem mais tem? ninguém vai comprar o Mané. O Mané vai estar Mas se vem não cá, tiver na quem- primeira e na segunda prateleira. quem que sobrou, Agora, Dilma? Fred, o seu problema aí é por causa da rivalidade? É isso? Não. Só pra colocar o Mané só tem explicação, Não, Mauro. eu queria me dá Não tem outra explicação. Me dá um argumento, Fredinho, ó. Tem uma hora pra Número falar. de título. Mas que tem? Número de título. Se a gente colocar ali Agüero, Davi Silva, Kompany, Fernandinho, Peter Cech, eu tô só na década, tá? De Bruyne, Hazard, todo mundo tem muito mais título do que o Mané. Eu acho que ele hoje é um dos maiores, mas se a gente olhar para a década, na minha opinião, ele está na última prateleira. Eu não vou comprar, não. Alguém comprou? Alguém colocou lá? Alguém comprou, não, compro Soares, o tá? Mané. Não, mas o critério dele é bem, Não, o critério é absolutamente bem inatacável. aceitável, perto da... É porque não tem Premier Não, League aqui, não, mas Eu tem... perto Bom, da nível que ninguém concorrência, tem. perto da concorrência Mas então, que ele tem, é duro, viu? por nível Nos que ninguém anos tem, 10 tá? eu coloco o Cech. Porque Sim. o nível é altíssimo, Sim, porque sim, sim. nos anos Ah, anteriores ele foi melhor. Alguém compra o Peter Pode ser. Cech? Sim. Pode ser. Peter Sim, Cech. sim. Porque aí é difícil, gente, eu- vai ter maldade. Ó, Muita a gente vai botar o de Peter alto Cech nível. porque deu 3 votos aqui. Você Eu não quero a opinião colocaria, do pelo Fred. E eu já queria colocar o Kompany nessa. Fred, vamos ver se tu vai comprar ou não. Kompany Eu tem sei que ele é 7 temporadas, importantíssimo na história do 7 City. temporadas no City, 7, 8. Ele é Mas muito assim, responsável por essa virada do City. Desses também, que né? estão aí, gente. Vai, Fredinho, me dá aí a tua... O Kompany tem 9 temporadas e 12 títulos, 4 da Premier. Eu não compro o Kompany, não. E também não compraria o Cech, tá? O Cech, ele tem aqui 9 temporadas, 5 pelo Chelsea, 4 pelo Arsenal, 8 títulos, uma Champions, uma Europa League e uma Premier. Então, eu não colocaria esses nessa prateleira de baixo. Eu sugeriria, e aí eu vou ser polêmico de vez, tá? Kanté, que tem 4 títulos, 2 Premier, uma pelo Leicester, e ele tem uma Europa League, não, tem uma Premier só, desculpa, o Kanté, e colocaria... Tá, então a minha sugestão é o Kanté, não concordo nem com o Cech, nem com o Kompany, Tainá.
O Kanté eu compro. O cara que ganha uma Premier League pelo Leicester não pode entrar nessa prateleira. Me desculpa, ele ganhou pelo Leicester. Ele não ganhou pelo Manchester. Ele pelo Leicester, é cara. campeão do mundo pela França, eu sei que na questão... Com o Leicester. Então. Sim, mas os dois muito bem, mas assim, o Kanté muito manteve-se muito bem, campeão do mundo também, o Kanté pra mim não cabe aqui, não. Mas, gente, deixa eu só contar um negócio pra vocês. E o Todos Kompany esses que também estão não aqui, cabe. eles Não, jogam muito, Kompany tá? não. Company não. Tá, quem é que vocês querem botar então? Vamos Quem lá. mais que tem de jogador aí, Tainá? Calma, vamos lá. Agüero, Davi Silva, Van Dijk, O Van Dijk De não Bruyne, impactou muito até Drogba, agora. Fernandinho, Firmino, Hazard, Kanté, Kompany, Mané e Salah. O Van Dijk, é o melhor zagueiro do mais assim, ó. Na Premier League, ele jogava no Southampton. O Drogba ganhou a Champions e foi fundamental em 2012. Não dá pra parar de fazer isso e a gente ir embora? Mas... Vai Tá dar certo. difícil, né? Mas o Drogba, o melhor pra mim é antes também. O meu critério é coisa pro Cech, tá? Então eu entraria com o Drogba e Cech. O Fredinho quer falar. Fala, Fred. Assim, só para reforçar meu ponto, eu colocaria toda a turma do Liverpool, com exceção ao Salah, na última prateleira. Não tem título da Premier League, tudo bem que ganharam a Liga dos Campeões, o Mundial e a Supercopa, tudo isso num recorte recente, mas a gente está olhando para a década. Eu acho que colocar o Peter Cech abaixo de qualquer um do Liverpool me parece muito pouco coerente, pelo menos com a minha linha de raciocínio, que é o que esse jogador deu para a Premier League, deu para o clube inglês que ele jogou, para os clubes que ele jogou durante a década passada. Por isso que, para mim, nessa última prateleira deveria estar Firmino, Van Dijk, Mané. Só não coloco o Salah porque foi artilheiro em 2 edições, né? Então acho que ele está um pouquinho acima desses outros. Tá, mas olha só, a gente está aqui fazendo melhor, não maior. Não, mas o critério... Melhor pra mim é bola. Eu posso estar discutindo as escolhas, mas o critério, eu repito, é inatacável do Fred, até quando está falando de Premier League. Por exemplo, quando eu cito o Kanté, o campeão É que a do gente mundo... mistura tudo, né, mano? Não, eu vou para o pacote. Sim, Claro, Champions. o Liverpool, sem dúvida, mas, de novo, o Liverpool não ganhou ano passado, mas foi o melhor vice-campeão da história. Teria sido campeão em 105 de 119 campeonatos Ô, Mário, ingleses. acho que eu vou ter que Faz uma pedir campanha desculpa aqui, viu? espetacular. Ainda não ganhou, mas deverá ganhar essa liga. Então, para mim, esses caras vão ter que estar mais para cima. Ô, Fred, vou pedir desculpa pra você aí. Vou comprar o teu Mané. Tá, Por falta de opção. Tá, então, vou comprar o teu me dá Mané outro aí. nome, Não, Van Mauro. Dijk. Não, eu já dei... Van Dijk. Eu, O Fred- eu dei Cech e O botei o Drogba. argumento Mas o do Cech tá lá Fred, já. viu? Só falta... Eu acho, Tá, o Drogba. Eu O botei argumento Drogba. do acho que o Fred... Xandão vai comprar o Mané também. O argumento do Fred do time do Liverpool, acho que tá correto. Eu botaria o Mané e o Van Dijk. Então os tá, dois aí. então foi o Mané. Mané. Vocês querem botar o Van Dijk? Quem Então, que sobrou lá? Fred Aqui tá. bota o Van Dijk. Eu acho que o Liverpool vai ser campeão em 2019 e 20. Também acho. Mas ao mesmo tempo é campeão em 20, mas tem 19 também. O critério também vai entrar na justiça, vai entrar no STJD. Não, mas foi a temporada vice-campeão na 2019 e 20 cabe em qual anos? E foi vice-campeão da temporada passada, o melhor Acabei de vice-campeão. falar, maior campeão da vice-campeão da história. E eu acho que no ano anterior também, não foi? Não, e foi campeão da acho que foi o Champions. Tottenham. E foi campeão da Champions e vice-campeão da Champions também, embora o papo seja a Premier League. Pra mim foi parte do pacote. Tá, e aí quem é que a gente vai botar lá? A gente não Eu consegue chegar votei no uma- Drogba. Alguém eu Drogba? Van Dijk. Você, Ricardinho? Eu ia votar com o Mauro, o Didier, mas você vai ter que desempatar. Então, não, o Fred? Não, o Fred colocou já, junto com o Xandão. já tem 2 Fred votos, vai são de vai. Van vai, Dijk. né? É Van Dijk Eu vou ou botar o Didier? Drogba. Isso. Botei o Drogba aí nessa Me perdoa, prateleira. Drogba. Tá, então aí a gente abre Vai a abrir próxima com o com o Van Van Dijk. O Drogba foi muito... Vocês estão sendo incoerentes. Foi muito mais forte e impactante na Premier League do que o Van Dijk. Ô, Pretzel, hoje Muito você tá mais. sem o jeito de falar sobre Van coerência. Dijk- né? Vem cá, vem cá. O Van Cada um com Dijk seu quase argumento, foi o melhor né? do mundo ano passado, gente. Pô. O Van Dijk joga muito. Não, e O Didier Drogba quase jogou demais também. O Van Dijk Mas quase ídolo ganhou é o melhor na do mundo. O Premier Drogba League, né? nunca chegou entre os Não dá. 3 melhores do Não, mundo. não dá É pra o fazer só impacto Premier na... League. Não, mas é... olha Mas lá, ó. também na Premier League. Anos Mas- 10 na Premier League. Tá bom, tu mas pega tudo bem. tu pega uma trajetória inteira. Mas eu vou englobar tudo aí. Respeito a produção, mas não consigo votar só a Premier League. Tem que ser E tudo. ele estava bem quando veio pro Liverpool também. Tá, Van Dijk, e aí vocês iriam com o Fred com o Firmino, por exemplo? O Fred colocaria lá na última. Não, Kanté, segundo. Cara, que é muita gente boa, né, velho? Kanté. É muita gente Eu- boa. Qualquer coisa vai estar errado. Pode colocar Firmino e Kanté. Firmino e Kanté? Pode ser. Pode ser um autor 6 agora? também. Mais Pode 6, ser. não tem jeito, mano. Pode ser Firmino e Kanté. Vai, tá pode bom, ser. vai. Firmino e Kanté? Então tá, então vai, Fredinho, Firmino. nós vamos botar Firmino e Kanté. Então a bom. gente já tá na terceira prateleira, quer dizer, na Tá terceira de difícil, cima hein? pra baixo, É. tá? Então a gente abriu com É Van duro, hein? Dijk, Difícil, né? Firmino e complicado, Kanté. é muito E aí a gente precisa botar mais gente aí. E aí o que você faz, Fred? Você E tem rapidamente. Agüero,
Davi Silva, De Bruyne, Fernandinho, Hazard, Salah e Company. Eu sugiro colocar... Vou sugerir 2 nomes, tá? Para não fazer muita confusão. Salah, para mim, tem que estar nessa prateleira intermediária. E De Bruyne. Acho que são 2 jogadores que estão, para mim, nessa segunda prateleira de baixo para cima. Vocês compram? Concordo. Cara, Salah Em comparação aos outros, eu concordo. até a lesão do De Bruyne é um dos maiores jogadores do mundo, pra mim. E o Salah chegou até o top 3, ainda não consigo colocar eles tão embaixo, não, cara. Nem o De Bruyne. Nem o De Bruyne. As lesões atrapalharam. Hazard. Então, o Hazard ganhou muita coisa também, né, cara? Eu vou Salah. na Fred. Pode colocar os 2. Salah e De Bruyne, então, foram comprados por Pretzel e Ricardinho. Já foram, até colocar, mas não ia falar. Um, né? Falta mais Não é um ainda possível, nessa, tem mais gente. um ainda, cara. Eu queria saber quem é que vocês vão... Eu tô curiosa pra saber quem vai ser o primeiro de vocês. Temos Agüero, Fernandinho... Hazard, Fernandinho, Hazard, Davi Silva e Company. Eu ponho o Silva. 4 do City. Eu ponho o Silva. Davi Silva? Silva. Eu não posso pôr o Company aí, cara, por tudo que o Company representou. O Company talvez tenha sido o primeiro nome da retomada Gente, do Manchester. É melhor. Mas ele Não é é melhor. mais importante. Mas o Company jogou muito, não é foi- maior. Não, e fez é o gol no título ano passado, melhor. golaço, aliás. Mas engloba tudo. Tá? Mas Pra mim, eu não. vou na técnica. O eu ponho Salah joga Company mais que o embaixo. Company. Eu ponho o Company embaixo. De Bruyne joga mais que o Company. Eu ponho o Company embaixo. O Company, você bota nessa? Embaixo. Você bota o Eu Company não, mas nessa? o Fred põe. Não põe o Company. Você não põe Mas o você Company? vai pôr, Company são agora. 3-2, Eu pode ponho. pôr. Ah, o Fred põe também? Põe. O Company? Nessa? Você bota? Não bota. Eu ponho o Davi Silva Tá, nessa. então quem é que você bota, Fred? Davi. Acho que, para mim, o Company é porque, assim, melhor e maior é uma concepção que, enfim, a gente vai ficar aqui discutindo subjetividades, né? Para mim, quanto mais importante o cara foi para o clube dele, olhando para a década, ele está automaticamente entre os melhores também. E aí depois vai pelo estilo de jogo, se você prefere um jogador ofensivo, defensivo. Eu colocaria nessa outra prateleira... Caramba, deixa eu ver aqui quem foi do que eu tinha colocado aqui. O Salah já tá aí, né? Quem que falta, Tainá, da nossa lista? Falta Agüero, Davi Silva, Fernandinho, Hazard e Company. Tem Eu colocaria o dessa Hazard. prateleira. Viu? Eu botaria o Hazard também. Eu vou comprar o Hazard aí, velho. Compramos o Hazard? Alguém compra o Hazard? Mauro Eu sou Pretzel? o Company. Eu botaria o Davi Silva. Bom, a Mas gente tudo bem. nós somos 3 que o Eu Fred ganharam. botou no Hazard e nós Boto o Hazard, 2 Hazard. é. Então entrou o Hazard. Agora temos 3 para essa prateleira Eu e abro um com pro Company. primeirão. Company. Agora Company? sim. Company pega... Eu pego o Company, então já entrou Company. Por esses 3, sim. Não, eu ainda fico Eu com o sou com o Silva. Davi Silva, né? Eu fico com o Silva Tem primeiro. que ver o Fred lá, então. Silva Davi primeiro. Silva ou Company primeiro? Davi Silva ou Company, Fred, para entrar nessa prateleira que tem só 3 nomes? É o Company. Company. E aí, Fred, começa com você para votar quem é o terceiro melhor estrangeiro dos anos 2010 na Premier League. Agüero, Davi Silva e Fernandinho. Na minha opinião, Fernandinho. Fernandinho são 7 temporadas, está na 7ª temporada, 9 títulos, e aí a gente vê nesse topo da nossa prateleira o quanto que o Manchester City foi o grande time inglês nessa última década, e a gente vai ter que decidir quem... Eles têm tempos muito similares de serviço ao clube, né? Então colocaria o Davi Silva, o Fernandinho, como 4º colocado ali, porque são 7 temporadas, 9 títulos, participou de 3 das 4 taças da Premier League do City nessa década. Eu vou no Silva. Eu começo pelo Fernandinho em terceiro, pra mim. E aí, Xandão, Então vai tem no Silva 2 no também, né? Fernandinho. pra Silva. você. Agora ficou pra você, então. Fernandinho. Vou de Terceiro. Fernandinho nessa também, Então, então a como gente já terceiro. sabe quem Então, ganhou, né? A gente já sabe quem ganhou. o nosso vencedor Agüero. é Agüero? Agüero, O maior vencedor. artilheiro da história do Manchester City. Fred, pra você, Kun Agüero, melhor estrangeiro dos anos 10 da Premier? Com Agüero, exatamente. Acho que tem que relembrar o pessoal que a gente está olhando uma década, né? Então, por isso que a gente olhar para Drogba, que jogou só 2 temporadas nessa década, não tem muito sentido. Então, Agüero, o maior estrangeiro, 12 títulos em 9 temporadas e contando, né, Tainá? Contando. Eu queria que segue. entender, né? Por que Agüero, Messi, chega na seleção do país, os caras não conseguem jogar. Porque a Argentina vida, ninguém tá isso jogando até acontece. Jogador de clube de seleção que existia muito. Acontece até com Ainda o Messi. existe, Tá né? aí, ó, a nossa prateleira, então, definida. E aí,
4 primeiras posições, a gente tem o Agüero sendo o melhor estrangeiro dos anos 10 da Premier League, e depois Davi Silva, Fernandinho e Company, estes os primeiros colocados dos estrangeiros que a gente fez aqui.